Os Estados Unidos vendem ao mundo um sonho: liberdade, prosperidade, o topo do planeta. Mas por trás do marketing da potência invencível, existem rachaduras profundas. Hoje, o Belo Mundo te leva para conhecer as 10 crises silenciosas que estão corroendo os Estados Unidos por dentro. Número 1. Obesidade e sedentarismo. Se tem uma imagem que resume bem a relação dos americanos com a comida, é prato cheio, preparo rápido, embalagem fácil de abrir. Muito sal, muito queijo, muita manteiga, muita gordura. Nas últimas décadas, os Estados Unidos construíram uma cultura alimentar baseada em uma lógica simples: quanto mais prático, melhor. Ultraprocessados, enlatados, fast food em cada esquina, porções gigantes, molho em tudo, comida que enche rápido, dura mais, custa menos, mas que no fundo, não alimenta de verdade. E o resultado aparece na balança. Segundo o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, mais de 40% dos adultos americanos estavam com obesidade entre 2021 e 2023. Ou seja, quase metade da população adulta. E aqui não estamos falando de estética, mas de consequências diretas como a hipertensão, diabetes tipo 2, AVC, infarto, problemas que se acumulam como dominó. E isso é grave, tá? Americanos com obesidade têm 58% mais chance de desenvolver hipertensão do que a média global para o mesmo grupo. É quase 1 em cada 4 americanos desenvolvem diabetes tipo 2, praticamente o dobro da média mundial. Mas o problema não para aí. A doença não vem sozinha. Ela puxa outra crise pelo braço. Quanto mais obesidade, mais consultas. Quanto mais consultas, mais exames. Quanto mais exames, mais remédios. E como você vai ver a seguir, ele vira também um problema financeiro. Número 2. A saúde. Se tem algo que o americano médio teme, não é violência nem desemprego. É a conta do hospital. Nos Estados Unidos, saúde não é direito, é mercado. E como a gente sabe, ninguém faz compra de graça, certo? Mercado cobra. Uma ambulância chega fácil aos $2.000 só pelo transporte. Uma passada rápida no pronto-socorro salta para mais de 3.000. Uma internação comum termina custando o equivalente a um carro zero. E o mais cruel é que ter plano não resolve. A franquia, a coparticipação, o exame que o seguro recusa, o remédio que não entra na cobertura. A pessoa paga para ser atendida, paga para continuar o tratamento, paga até para tentar se recuperar. Os números confirmam o peso disso. Relatórios recentes da Fundação Kaiser, referência nacional em estudos de saúde, apontam que quase metade dos americanos carrega dívida ligada a tratamento médico. Pois é, quase metade do país deve porque ficou doente. E isso destrói vidas. Mais de 66% das falências pessoais nos EUA têm ligação com gastos médicos, seja pela conta que ninguém consegue pagar, seja pela perda de renda quando a pessoa precisa parar de trabalhar. É um cenário que praticamente nenhum outro país desenvolvido vive. No Brasil, na Espanha, na França. Quem adoece não perde a casa. Já nos Estados Unidos, isso acontece todos os dias, e virou parte da rotina. E enquanto a saúde consome os adultos, uma outra dívida cresce do lado dos jovens. Uma dívida que começa antes do diploma e dura décadas. Número 3. Faculdade. Se você cresceu vendo filme americano, já ouviu aquela cena 1000 vezes. O bebê nasce, os pais dão um sorriso emocionado, e lá pelas tantas, alguém fala da tal poupança da faculdade. Parece detalhe de roteiro, mas ali já tem um medo real. Eles sabem que, dali a 18 anos, a conta vem pesada. Nos Estados Unidos, o ensino público vai até o fim do ensino médio. Depois disso, cada passo custa caro. Faculdade gratuita não existe, mesmo as universidades estaduais cobram. A diferença é só o quanto o governo ajuda a amortecer. Na média dos últimos anos, um estudante que mora no próprio estado paga algo em torno de 11 mil e poucos dólares por ano só em mensalidade e taxas. Quando entra aluguel, transporte, comida e livro, essa brincadeira passa fácil dos 27 mil por ano. Se a opção é uma faculdade privada, então o número assusta de vez. 60 e tantos mil por ano. Em 4 anos, o valor pode passar de 250 mil dólares. Enquanto isso, na Espanha, um curso de medicina em universidade pública gira em torno de 1.000 a 2.000 euros por ano. No Brasil, várias federais não cobram nada.
Esse abismo vira dívida que gruda na vida do americano. Em meados de 2025, o total da dívida estudantil já passava de 1,8 e tantos bilhões de dólares, espalhados entre dezenas de milhões de pessoas. Quitar tudo pode levar cerca de 20 anos. 20 anos pagando por um diploma que começou antes do primeiro salário. 20 anos adiando casa própria, aposentadoria, qualquer chance real de juntar patrimônio. E quem nem consegue pagar o primeiro semestre, fica do lado de fora do sistema. Se vira em bico, emprego mal pago, plataforma de vídeo, rede social, qualquer coisa. Quando estudar vira privilégio, a cidade oferece outros caminhos. Quase nunca são os melhores. Número 4. Violência armada. Tem uma coisa que sempre pega quem mora fora dos Estados Unidos. Não é a Grand Canyon, não é a Times Square. É descobrir que, nas escolas, as crianças treinam como se esconder durante um tiroteio. Sim, criança pequena, 5, 6 anos. A professora dá o aviso, apaga a luz, tranca a porta, manda todo mundo se encolher num canto. E eles aprendem a ficar em silêncio, como se não existissem. Essa é a versão americana da aula de segurança. É bizarro só de ouvir, né? Mas virou rotina. E isso não acontece por paranoia. A verdade é que nenhum país desenvolvido convive com tanto armamento quanto os Estados Unidos. Arma em casa, arma no carro, arma na bolsa, arma no porta-luvas. O impacto aparece nos números mais recentes. Em 2025, mais de 40 mil pessoas foram baleadas nos Estados Unidos. É uma tragédia que acontece todos os dias, espalhada por cidades grandes, subúrbios e até escolas primárias. Para uns ter arma é liberdade. Para outros é ameaça permanente. Número 5. Polarização. Existe uma crise silenciosa crescendo nos Estados Unidos. E se continuar nesse ritmo, o país pode repetir um clima que já viveu há mais de um século. Em 1861, a nação se dividiu entre Norte e Sul. A Guerra Civil deixou mais de 600 mil vidas perdidas e mostrou o que acontece quando duas visões de mundo ficam tão distantes que o diálogo simplesmente deixa de existir. Essa guerra acabou faz tempo, mas a divisão nunca desapareceu de verdade. E nos últimos anos, ela voltou. Só que com outra cara. Hoje a fratura não está no mapa, está nas ideias. É a guerra cultural entre esquerda e direita, progressistas e conservadores, que começou nas redes e acabou chegando às ruas. Em setembro de 2025, o influenciador político Charlie Kirk teve sua vida interrompida durante um evento universitário em Utah. Ele tinha 31 anos, 2 filhos, e era uma das vozes mais conhecidas do movimento pró-Trump. Mas ele não foi um caso isolado. Em 2025, a residência oficial do governador da Pensilvânia foi incendiada de forma intencional. Pouco depois, a legisladora Melissa Hortman e o marido também perderam a vida dentro de casa. Quando Elon Musk se alinhou publicamente a Trump, a Tesla deixou de ser apenas uma montadora e virou símbolo ideológico. Concessionárias foram pichadas. Estações de recarga danificadas. Carros apareceram arranhados, quebrados e até queimados em protestos. Em Las Vegas, um ataque com explosivos em frente a uma loja da marca foi tratado pelo FBI como ato de terrorismo. Isso só mostra que a polarização já não vive só na rede social. Ela vive na rua, na família, no estacionamento, e os dados mostram o tamanho do problema. Segundo a Reuters, uma das maiores e mais respeitadas agências de notícias do mundo, conhecida justamente por sua precisão, os Estados Unidos registraram mais de 300 episódios de violência ligada à política entre 2021 e 2024. É o pior cenário desde os anos 70. Um país que se vendeu como a maior democracia do mundo está esquecendo o que a democracia precisa para sobreviver. Número 6. Crise de moradia e sem teto. Quem nunca sonhou com a casa própria, né? Aquele lugar para chamar de seu, colocar um sofá velho, uma planta torta e ainda assim pensar, aqui é o meu canto. Nos Estados Unidos, esse sonho está fugindo cada vez mais das mãos de muita gente. E quando a casa desaparece, o passo seguinte é a rua. Em janeiro de 2024, o país registrou cerca de 771.480 pessoas em situação de rua, um aumento de 18% em relação a 2023. É o maior número desde que o governo começou a medir isso de forma sistemática. E os dados preliminares de 2025
indicam que esse cenário continua, empurrado pela inflação e pelo custo da moradia cada vez mais alto. Parte disso está no preço do teto mais básico, o aluguel. Em muitas cidades, um apartamento simples de um quarto passa fácil da faixa dos $2.000 por mês. Em lugares como Nova York e Havaí, esse valor explode. Agora junta isso com um salário mínimo federal que continua em $7,25 a hora há anos. A matemática é cruel. Quando o aluguel come metade ou mais do que a pessoa ganha, qualquer imprevisto vira risco real de despejo. E quando a pessoa perde o contrato, descobre que voltar é quase impossível. Para alugar de novo, precisa de crédito, histórico limpo, dinheiro para caução. Quem já está dormindo em carro, em barraca ou em abrigo, nem passa da primeira triagem. No papel, os Estados Unidos ainda se vendem como terra das oportunidades. Mas para muita gente, o que sobrou de oportunidade foi só isso: uma mochila, um cobertor e um pedaço de calçada para passar a noite. Número 7. A crise dos opioides. No fim dos anos 90, enquanto o mundo comemorava a virada do milênio, uma bomba silenciosa estava sendo armada dentro dos consultórios americanos. Não vinha de laboratório clandestino nem de avião carregado na fronteira. Vinha de um potinho branco, com bula, receita médica e intervalo comercial na televisão. Era o OxyContin, a base de oxicodona. As farmacêuticas diziam que o risco de vício era baixo. Representantes visitavam médicos, distribuíam material, falavam em alívio seguro da dor. Muita gente acreditou. Receitas foram liberadas com facilidade. Famílias inteiras entraram nessa espiral sem perceber. Tudo começava com uma dor nas costas, um acidente de carro, uma cirurgia que precisava de um analgésico mais forte. Quando o governo acordou para o tamanho do problema e tentou apertar o cerco, já era tarde. Quem tinha se tornado dependente e não conseguia mais receita acabou migrando para o que era mais barato e mais fácil de encontrar. Primeiro heroína, depois fentanil, um opioide sintético que pode ser até 100 vezes mais potente que a morfina. O resultado é uma tragédia lenta. Em 2022, mais de 107 mil pessoas perderam a vida por overdose nos Estados Unidos, a maioria ligada a opioides. É quase uma morte a cada 5 minutos. Isso não fica só nas estatísticas. Tem escola treinando aluno e funcionário para reconhecer overdose. Tem bebê que já nasce com sintomas de abstinência. Tem cidade do interior praticamente inteira marcada por histórias de dependência. No final, a crise dos opioides não é sobre fraqueza ou falta de caráter. É o rastro de um sistema de saúde que, por anos, colocou o lucro de grandes empresas farmacêuticas acima da prudência. E agora precisa lidar com uma bagunça que ele mesmo ajudou a criar. Número 8. Segregação e desigualdade racial. Tem um filme chamado Mississippi em Chamas que mostra um período em que a separação racial nos Estados Unidos não era só preconceito escondido. Era regra escrita. Ônibus separados, escolas separadas, banheiros, restaurantes, até bebedouro com placa dizendo quem podia usar. Esse período acabou na lei, mas o que ele deixou para trás ainda aparece no mapa do país hoje. Quando você caminha por muitas cidades americanas, dá para ver essa divisão a olho nu. De um lado, bairro com casa grande, rua arborizada, escola bem cuidada, mercado cheio de produto caro. Um pouco adiante, outro bairro com prédio caindo aos pedaços, calçada quebrada, comércio miado e escola que luta para funcionar. Essa diferença não é só de renda. Ela acaba decidindo onde a criança vai estudar, quanto tempo a pessoa passa no transporte, que tipo de atendimento recebe no hospital e, em muitos casos, até quanto tempo deve viver. Chicago é um exemplo bem claro. Em alguns trechos da cidade, a diferença de expectativa de vida entre bairros vizinhos passa de 20 anos. O bairro mais rico, em geral mais branco, vive mais. O bairro mais pobre, muitas vezes de maioria negra ou latina, convive com mais violência, menos médico, menos oportunidade. Parte disso vem de uma prática antiga chamada redlining. Durante décadas, bancos marcaram em mapas os bairros de maioria negra como área de risco e quase não emprestavam dinheiro ali. Sem crédito, ninguém reforma casa, ninguém abre negócio, ninguém compra imóvel. E bairro que não recebe investimento, envelhece rápido. No bolso, o resultado é direto. As famílias brancas, em média, acumulam muito mais patrimônio do que famílias negras e latinas. Isso pesa na hora de comprar casa, conseguir crédito, pagar faculdade, deixar herança.
No fim, a desigualdade acaba decidindo uma coisa simples e brutal: em que lado da cidade você nasce? E quanta chance você realmente tem de levar uma vida longa e minimamente justa? Número 9. Saúde mental em colapso. Nos últimos anos, parece que todo mundo anda cansado num nível diferente. Não é só falta de sono, é cabeça fritando mesmo. O Mental Health America, que acompanha a situação de saúde mental no país, estima que mais de 60 milhões de adultos vivem com algum transtorno mental hoje. É quase 1 em cada 4. Não dá para chamar isso de exceção. No trabalho, a coisa aperta ainda mais. Pesquisas recentes mostram que a maior parte dos trabalhadores americanos já sentiu na pele o famoso burnout. Gente que continua entregando, mas por dentro está só no modo sobrevivência. Entre a geração Z, o peso é ainda mais visível. Mais da metade dos jovens que já estão no mercado de trabalho, algo em torno de 65%, dizem que a saúde mental deles foi diretamente afetada no último ano. E não é uma crise pontual. Para muita gente, essa sensação já virou companhia constante. Para o país, isso também vira conta. Estudos econômicos, como os publicados pelo Michigan Journal of Economics, estimam que a crise de saúde mental custa centenas de bilhões de dólares por ano em produtividade perdida, faltas, afastamentos e tratamento. É dinheiro que escorre por algo que ninguém está realmente conseguindo resolver. E mesmo assim, pedir ajuda continua difícil. Terapia é cara, plano de saúde nem sempre cobre, conseguir horário com profissional leva semanas. Muita gente prefere aguentar calada. Tem medo de ser julgada, de perder espaço, de parecer fraca. Quase metade dos trabalhadores diz que falar de saúde mental no trabalho ainda parece perigoso. No fim, o ciclo é cruel. A pessoa trabalha demais, não descansa, começa a desmoronar por dentro, não consegue tratar direito, e volta a trabalhar mais ainda para pagar a conta que o próprio desgaste ajudou a criar. Número 10. A crise do turismo. Para fechar esse cenário de crises, tem uma que pouca gente associa aos Estados Unidos, mas já está batendo forte. Ela chegou no turismo. Por décadas, o país foi o destino. Nova York na lista de Ano Novo, Miami nas férias de verão, Las Vegas nos filmes, Los Angeles e Havaí nos sonhos de praia e lua de mel. Só que os ventos mudaram. Em 2025, o número de visitantes estrangeiros caiu. Organizações do setor apontam que os Estados Unidos foram um dos poucos países desenvolvidos onde o gasto de turistas internacionais diminuiu, com uma perda estimada em mais de 12 bilhões de dólares num único ano. O motivo principal não é falta de atrações, é clima, políticas migratórias mais duras, regras de visto mais complicadas, exigência de checagem de redes sociais, entrevistas mais tensas na imigração. Tudo isso vai se somando. O Havaí, por exemplo, depende do turismo para uma fatia enorme do seu PIB. Quando as chegadas e os gastos de visitantes caem, o reflexo aparece rápido em hotéis, restaurantes, lojas, guias, motoristas, pequenos comércios. É a vida local sendo impactada. Agora me conta, esses Estados Unidos que você viu hoje, é o mesmo que você imaginava? Conta pra gente nos comentários. E claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Belo Mundo e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. A gente se vê no próximo vídeo.